Você sabia que o Neymar ganha cerca de 10 mil vezes que a média das atletas de futebol feminina do Brasil? Fica comigo, pois hoje vamos falar sobre a presença das mulheres no esporte e uma polêmica recente com relação a isso. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo e hoje eu vou contar um pouco sobre a trajetória das mulheres no esporte. Mas antes, já deixa o like e não deixe de se inscrever no canal para que essa mensagem chegue a muito mais pessoas. Antes de falar do preconceito entre homens e mulheres no esporte, eu preciso contar um pouquinho da história das mulheres no esporte. Se você não viu o meu vídeo sobre a origem dos esportes, eu vou deixar o acesso aqui em cima. Quando falamos da origem dos esportes, o que precisamos entender é o seguinte: desde a origem das civilizações, os homens tinham função de sair para caçar e defender os povos, e as mulheres cuidar, preparar, tratar aquela caça e cuidar das crianças. Com a evolução do tempo, as civilizações evoluíram e uma grande civilização surgiu, que foi a Grécia. Os Jogos Olímpicos que surgiram na Grécia, eles aconteciam em homenagem aos deuses. Ou seja, era algo cultural e religioso. Os princípios eram culturais e religiosos. Dentro daquela cultura, só se podia participar os homens, não apenas homens, mas especificamente os campeões de cada região da Grécia. Eles iam lá para disputar e aquele campeão, ele simbolizava a força de cada região. Com o passar dos anos, final do século XIX, os Jogos Olímpicos eles foram modernizados e eles foram fomentados pelo seu precursor, o Barão Pierre de Coubertin. Nessa época, ele apoiava a inserção das mulheres nos esportes, nas modalidades esportivas, só que ele não apoiava a inserção das mulheres nos Jogos Olímpicos. De acordo com ele e com os seus apoiadores, era por uma questão cultural, por uma questão tradicional. No entanto, não se tratava mais da Grécia Antiga, se tratava de toda a Europa. Então, será que era só uma questão cultural? Será que era só uma questão de respeito às tradições? Ou sim, uma questão de preconceito já presente com relação talvez a um medo desse homem ser superado pelas mulheres com o passar do tempo, perder o controle por essas mulheres com o passar do tempo? Eu compreendo sim os valores dos gregos antigos e eles sim diziam que essas mulheres não poderiam perder a sua feminilidade. Tradicionalmente, para aquele povo, era algo de muito valor. Os homens daquele povo tinham uma predominância maior na guerra e na arte, enquanto as mulheres tinham uma predominância na dança, no cuidado das casas, na feminilidade. No entanto, e com o passar do tempo, será que precisava realmente ser assim? O tempo passou e as mulheres lutaram sim pelos seus espaços. Lutam até hoje. Mas no ano de 1900, quem dominou essa liderança foi Alice Meliat, que foi a primeira percursora do esporte olímpico. Ainda com muita resistência, o COI, Comitê Olímpico Internacional, passou a aceitar a participação das mulheres então nas Olimpíadas, porém de uma forma não oficial, ou seja, elas não recebiam prêmios e honras. Apenas no ano de 1928 é que elas foram aceitas de fato, ainda assim com muito preconceito. Não podiam participar de todas as modalidades e as modalidades que podiam participar não podiam ser de todas as categorias. O argumento, pasmem, é que as mulheres não aguentariam participar das provas até o final. Provas muito longas, provas que demorariam muito. Por isso, e justamente por isso, um grande marco das Olimpíadas, talvez a cena mais emocionante das Olimpíadas, aconteceu no ano de 1984. Esse ano ficou marcado nos Jogos Olímpicos porque foi a primeira vez em que as mulheres puderam participar da maratona. Maratona, que é uma das provas consideradas das mais nobres. Porém, é uma prova, para quem não sabe, de 42 quilômetros. Até então, as mulheres eram proibidas de participar de provas que tinham mais de 1.500 metros. Nessa prova, apesar de não ter sido a campeã, quem roubou a cena foi a atleta Gabriela Andersen por causa desta imagem. Devido ao forte calor presente naquele dia e pela grande vontade de não desistir, por saber do marco que representava aquele momento na vida dela e na vida de todas as atletas femininas da história, ela não desistiu e cruzou a linha de chegada neste estado. É com certeza um dos momentos mais marcantes da história do esporte olímpico. E aí você pergunta,
E aí você me pergunta, caramba, 1984, as mulheres ainda não podiam participar da maratona? Pois é. E eu te falo que a última prova em que as mulheres tiveram o direito de participar foi em 2012. Até 2012, ou seja, muitíssimo recentemente, as mulheres ainda não tinham o direito de participar de todas as modalidades que os homens também podiam participar. A última modalidade foi o boxe. Além dessa questão de direito de poder participar de modalidades ou não, que já foi superada, ainda existe um grande tabu, que é com relação salarial. Em todo o ramo profissional dos negócios, as mulheres chegam a ganhar 40% a menos do que os homens. No entanto, no esporte, esses números são muito mais gritantes. Só para que você tenha noção, no futebol, de todo o dinheiro arrecadado no mundo, apenas 0,5% são direcionados às atletas mulheres. Do restante do dinheiro, cerca de 61% é direcionado aos atletas homens e o restante vai para as televisões, para as empresas e para os investidores. E isso acontece em todos os esportes, não apenas no futebol. No último levantamento entre os 100 atletas mais bem pagos do mundo, apenas uma era mulher, a tenista Serena Williams. E neste momento você me faz mais uma pergunta. Bom, mas se as mulheres levam menos público, talvez essa seja a explicação para que elas ganhem menos. Não necessariamente. Foi feito um outro levantamento onde a seleção americana de futebol feminino desde 2016 leva mais público, mais renda, mais visibilidade na televisão do que os seus companheiros de futebol masculino. E mesmo assim, elas tiveram que levar uma nota de reclamação à sua federação por estar ganhando 40 milhões a menos por ano do que seus companheiros do futebol masculino, que levam menos visibilidade, menos público e menos renda para o esporte. Então, será que não é preconceito? Será que é só levar menos público? Nesse momento, devem ter mulheres me assistindo falando: esses homens são muito preconceituosos. Será que são apenas os homens? Será que as mulheres também não têm preconceito com as próprias mulheres? Deixa eu perguntar uma coisa para você, mulher que está assistindo até agora. O que é que você acha dessa atleta aqui? Eu sou educador físico e falo por mim. Eu admiro muito esportes, principalmente femininos, em que os participantes tenham esse biotipo aqui, ou biotipo semelhante. Modalidades como levantamento de peso olímpico, lançamento de peso, lutas em geral. Eu adoro esse biotipo, eu acho muito bonito. Mas sabe qual é a coisa que eu mais escuto quando eu falo isso com as pessoas? Nossa, mas ela é muito feia. Mas ela não tem feminilidade. Eu escuto isso de mulheres o tempo inteiro. De mulheres atacando mulheres com um argumento que se usava há séculos e séculos atrás. E posso falar uma coisa? Essa atleta aqui se chama Cris Borg. Atualmente, ela é a brasileira mais bem paga dentre todas as modalidades esportivas existentes. E antes de você falar que ela é feia ou que ela perde a sua feminilidade, pense antes entre todos os tabus que ela precisou quebrar para participar das modalidades. Não só ela, mas todas as outras mulheres que precisaram lutar para participar de modalidades esportivas, não apenas as lutas, mas em todas as outras na história, tá legal? Não tô falando aqui que o preconceito, que o bloqueio das mulheres, que a dificuldade das mulheres no esporte é culpa das próprias mulheres. Longe disso, não estou falando isso. No entanto, isso é algo que em hipótese nenhuma pode partir de vocês mesmas, e sim defender umas às outras. Inclusive, como eu disse no início, existe uma outra polêmica que perpassa esse assunto, que é a inserção de atletas transgêneros em modalidades esportivas. Ou seja, atletas que através da mudança de sexo e indução hormonal conseguiram sim, por meios de direito legítimo, participar de várias modalidades a nível nacional apenas. Já existe um debate para que esses atletas possam participar defendendo as suas seleções e as suas federações a nível internacional. No entanto, isso é um debate para outro vídeo. Agora eu quero saber de você.
O que é que você acha disso tudo? Quais são as suas opiniões com esses assuntos levantados? Você concorda? Você discorda? Você pensa algo diferente que eu não falei aqui? Deixe nos comentários para ajudar e evoluirmos esse assunto. Se você gostou, não esqueça de compartilhar. Deixe seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço, te vejo no